Bom, meu nome é Romilson Ferreira. Nós estamos caminhando a passos largos para o tempo do fim, porque tem acontecido muitas coisas indicando que nós estamos no tempo do fim. Eu quero estar falando nesse vídeo sobre Emmanuel Macron. Emmanuel Macron tinha e tem todas as características para ser a besta, o filho da perdição. Eu lancei vídeos muito antes de Emmanuel Macron ganhar as eleições na França. E nesses vídeos eu apontei que Emmanuel Macron iria ganhar a eleição da França. Eu mostrei que ele iria se tornar o presidente da França. E isso aconteceu. Nesse estudo eu quero estar lendo no livro de Ezequiel, capítulo 21, versículo 30. Quanto a ti, príncipe de Israel, ímpio e perverso. Está falando sobre o anticristo, o antimachia. A Bíblia está dizendo que ele se tornará príncipe de Israel, porque Israel vai recebê-lo como o Machia. Israel vai estar recebendo o anticristo, pensando estar recebendo o verdadeiro Messias, o verdadeiro Machia. E o texto diz, ímpio e perverso. Por que a Escritura está chamando ele de ímpio? Porque no livro de Tessalonicenses diz que quando o Machia vier, ele vai matar o anticristo, o antimachia com o sopro da sua boca. Ali diz que ele matará o ímpio com o sopro da sua boca. Está se referindo ao anticristo. O texto diz ímpio e perverso. Por quê? Porque ele será perverso. Ele vai perseguir os crentes. Ele vai massacrar aqueles que não subirem no primeiro arrebatamento. E o texto diz, cujo dia se aproxima com o tempo da iniquidade final. O texto diz que ele vai chegar quando a iniquidade atingir o seu limite máximo. E nós já estamos vivendo esses dias. Os dias em que a iniquidade atingiu o seu limite máximo. Nós estamos vivendo em dias difíceis, como disse o apóstolo Paulo. E o texto diz, assim diz Ial, tirai-lhe o diadema, removei a sua coroa. E mais na frente o texto diz que o reino vai ser entregue a quem é de direito. A quem é de direito? Ao Machia. O reino será tirado da mão do anticristo, do antimachia, porque ele vai estar governando a terra durante 7 anos. O reino será tirado da sua mão e será entregue ao Machia, a quem é de direito. Então o texto das Escrituras nos mostra muito bem claro quando é que vai surgir esse homem. Quando a iniquidade atingir o seu limite máximo. E a iniquidade já atingiu. Nós estamos vivendo como nos dias de Sodoma e Gomorra. Dias de depravação. Então, nós estamos vivendo nos tempos finais. No livro de Daniel, capítulo, nessa outra tradução que eu vou ler aqui agora, Daniel capítulo 8, versículo 25, diz assim, e com sua astúcia usará de falsidade, para ser bem-sucedido. No coração ele se exaltará, e durante um período de segurança arruinará a muitos. Por que durante um período de segurança? Porque a Bíblia diz, quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes virá a repentina destruição. Durante o período de segurança, presta atenção nessa tradução para você ver como ela traduziu. E com sua astúcia usará de falsidade para ser bem sucedido. Emmanuel Macron é um homem que usa de falsidade. É um homem de muitas faces, como eu já mostrei nas outras revistas. E aqui diz assim, e durante um período de segurança arruinará muitos. Quando será esse período de segurança, Romilson? Quando a marca da besta estiver sendo implantada nas pessoas, na mão e na testa. Essa marca ela vai trazer uma falsa paz e uma falsa segurança. Durante esse período, está dizendo que o anticristo vai arruinar a muitos. A muitos quem? Aqueles que não aceitarem a sua marca. Aqueles que não se prostrarem diante dele. Esses serão arruinados por ele, porque ele vai massacrar. Ele vai perseguir, ele vai matar todas as pessoas que não aceitarem o seu governo, todas as pessoas que não aceitarem o seu reino. E hoje, muitas pessoas na internet que nos criticavam quando nós afirmávamos que o Emmanuel Macron é o anticristo, é o filho da perdição, essas pessoas hoje já estão caindo na real, estão vendo que ele é a besta, que ele é o antimachia. Para quem não sabe, Emmanuel Macron, ele está querendo criar agora um exército lá na Europa. Eu já falei sobre isso. Ele está querendo criar um exército na Europa. E ele chegou a dizer que esse exército vai ser criado
com vários países da Europa. E ele está dizendo que esse exército está sendo criado para poder proteger a Europa dos Estados Unidos, da Rússia e da China. Se você não viu essas reportagens, pesquisa lá e você vai ver. Mas o mais interessante é que esse exército que Emmanuel Macron está querendo criar nos leva a refletir nas profecias de Daniel, onde ele fala sobre o sonho de Nabucodonosor. Nabucodonosor teve um sonho de uma estátua e ele pediu a interpretação desse sonho. Daniel interpretou para ele que cada parte dessa estátua representava um reino que haveria de governar a terra. Daniel disse para ele que a cabeça da estátua era o reino de Nabucodonosor. Os braços da estátua, Daniel disse que seria o próximo reino que viria, os Medo e Pérsia. Chegando no ventre da estátua, Daniel mostrou que seria a Grécia que governaria o mundo. As coxas da estátua representavam o Império Romano que governou o mundo. E a última parte da estátua, que são os seus pés, representa o Império Romano que se dividiu em 10 países. E hoje esses 10 países fazem parte da Europa, onde se localiza Emmanuel Macron. E o que nós estamos vendo acontecendo agora diante dos nossos olhos? Emmanuel Macron se levantou e disse que quer a cooperação de 10 países para formar um só exército, para criar um só reino. Isso está onde também, Romeu? Isso está no livro de Daniel, capítulo 7, versículo 24 em diante. Ali o profeta diz que o último reino a se levantar sobre essa terra será um reino poderosíssimo. Por quê? Porque ele vai estar unindo 10 potências, 10 presidentes vão se levantar, 10 países vão se levantar, e esses 10 presidentes desses 10 países, eles vão entregar o poder à besta, eles vão entregar o poder ao anticristo para que ele governe durante 7 anos, que são os 7 anos da tribulação. Aonde está isso, meu? Isso está no livro de Apocalipse, capítulo 17, versículo 12. Diz que os 10 reis, os 10 presidentes, têm um só pensamento: oferecer o poder e autoridade à besta, para que essa governe por pouco tempo. Então Emmanuel Macron já se posicionou, e ele não quer aliança com 15 países, ele não quer aliança com 5 países, ele não quer aliança com 8 países. Emmanuel Macron está disposto a criar um império, a criar um superestado na Europa, constituído por 10 nações europeias. Isso está nas revistas. Aqui você pode ver, ó, 9 países aí, ó. Por quê? Porque está faltando a Itália tomar a decisão. A Itália disse que vai tomar a decisão dela. Ela disse que com certeza ela vai fazer parte desse bloco de 10 países que estão se levantando hoje diante dos nossos olhos lá na Europa. Então eu fico pensando, por que as pessoas ainda estão em dúvida de que Emmanuel Macron é o anticristo, é o filho da perdição, como nós mostramos vários detalhes, várias provas foram mostradas nos meus vídeos, que Emmanuel Macron é o anticristo e que ele vai assinar o acordo de paz com Israel. Para você que está me ouvindo e você não sabe, os Estados Unidos há muito tempo vem tentando fazer esse tratado de paz com Israel e nunca conseguiu. Barack Obama e vários presidentes que tiveram nos Estados Unidos nunca conseguiu fazer essa aliança de paz com os palestinos e os judeus. Mas hoje, na nossa época, os próprios palestinos disseram que não quer a intervenção dos Estados Unidos, a mediação dos Estados Unidos nesse acordo de paz. Os palestinos dizem que só aceita se esse acordo de paz for feito com Emmanuel Macron. Por quê? Porque no livro de Daniel, capítulo 9, versículo 26 em diante, versículo 27, se eu não me engano, diz que o filho da perdição é ele que vai fazer esse acordo de paz com Israel. E esse acordo de paz será feito por uma semana simboliza 7 anos, e que no meio dos 7 anos, esse acordo será quebrado, e o anticristo então vai perseguir os judeus. O antimachia vai perseguir a nação de Israel e os crentes que estiverem na face da terra, os crentes que não subirem no primeiro arrebatamento. Então, só que antes desse acordo de paz acontecer, é necessário que os vencedores, que os eleitos, os que chegaram à maturidade sejam arrebatados. Por quê? Porque o anticristo só será revelado como o anticristo quando o Machia abrir o primeiro selo. Ele vai assinar o acordo de paz. E antes que ele assine esse acordo de paz, os eleitos têm que ser arrebatados. Fica na graça e na paz do Eterno, irmão.